Olá, eu sou o Vladimir Polício, da Associação Amigos do Grande Anhangabaú. Desde o dia 5 até hoje, dia 14, estamos entrevistando todos os candidatos e candidatas ao cargo mais alto do Poder Executivo Municipal, o de prefeito ou prefeita. Na manhã desta quarta-feira, dia 14, está conosco o vice-prefeito da cidade de Jundiaí, Dr. Pacheco, do Podemos. Doutor Pacheco, tudo bom? Tudo bem, Vladimir, tudo bem. Eu vou retirar a minha máscara, porque nós estamos aqui com distanciamento social suficiente, recomendado pelas autoridades sanitárias, e assim eu fico mais à vontade também e acho que a minha dicção fica melhor. Fique à vontade. Pacheco, como que está a campanha do Podemos aqui na cidade? Como está a sua campanha? Muito bem, agora a campanha foi liberada, né, oficialmente liberada, mas nós temos feito muita campanha pelas redes sociais, usando bastante o Facebook, as mídias sociais, mas estamos saindo também às ruas, já começamos a sair às ruas, visitando o comércio em geral, visitando as feiras livres, temos começado a conversar com as pessoas quando é possível, sempre com o devido respeito, usando máscara, álcool em gel e tal, evitando o contato físico, mas já estamos com alguma liberdade fazendo algumas visitações, mas mais restrita às mídias sociais, fazendo a campanha mais pelas mídias sociais, usando bastante o Facebook. Eu acho que a tônica da campanha será mais nessa linha. E os vereadores, a chapa completa, como que está? A chapa completa do Podemos e um partido coligado que é o PSD, com a chapa incompleta, mas temos um grupo bastante forte, um grupo valente, é um grupo que não tem nenhuma estrela, não tem nenhum candidato assim que se destaca, exceto um ou outro que já teve uma passagem pela Câmara, mas é um grupo aguerrido, um grupo com bastante vontade de realmente fazer uma grande renovação no Legislativo local, na Câmara, e coincidentemente a Câmara tem 19 cadeiras, o número do partido é o 19, né? Então, é 19. Então, é um grupo bastante aguerrido, com bastante vontade de realmente fazer uma renovação que a Câmara também precisa. A sua trajetória política, antes de falar sobre a sua trajetória política, que é importante, doutor Pacheco é porque é médico. 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 Então, fala pra gente, por favor, da sua trajetória política e da sua vida, porque você pessoal é daqui do Anhangabaú também. Eu comecei no Anhangabaú, eu não sou de Jundiaí também, né? Mas eu estou aqui há 35 anos. Eu só não nasci em Jundiaí, mas sou jundiaiense de coração, né? E eu costumo dizer, Vladimir, assim, que eu sou médico, né? Graças a Deus sou médico, é a minha profissão, acho que a gente tem que ter uma identidade profissional, né? E a política não pode ser uma identidade profissional, ninguém pode ser político profissional. Quando você esbarra num político profissional, você então tem que realmente ter alguma dúvida em relação a isso. O político ele tem que ter a política como atividade acessória para prestar serviço para a comunidade, prestar serviço para a população, mas não pode ser a atividade principal do político. Ele não pode ser político profissional, ele não pode ter aquilo como atividade principal dele, assim como você não tem. Você tem a sua profissão, eu tenho a minha, o jornalista que aqui está tem, o cinegrafista que aqui está tem. Cada um tem que ter a sua atividade profissional. A minha atividade principal é médico. Eu sou médico, graças a Deus, felizmente, é a minha atividade profissional. Mas a política veio me trazendo para uma atividade secundária, que é esse envolvimento. Então eu já fui diretor de saúde na cidade, eu já fui vereador, agora sou vice-prefeito do município e agora me lanço candidato a prefeito. Mas isso foi uma consequência de toda a minha atividade médica, que começou, sabe onde, Vladimir? Aqui no Hospital Maternidade, que fica a 100 metros aqui desse local onde nós estamos gravando essa entrevista. E ficava. Ficava. E eu posso dizer para você que um dos sonhos que eu trazia e alimentava dentro do meu coração seria, quem sabe, agora não dá mais, quem sabe um dia, chegando na condição de prefeito, que é o que eu pleiteio agora, quem sabe eu pudesse desapropriar o Hospital Maternidade e colocá-lo em atividade outra vez. Agora não tem mais jeito, porque ele foi totalmente demolido, porque faz falta para Jundiaí. Por isso que eu defendo, e é o segundo ponto aqui do meu programa de governo, a construção de um hospital público municipal.
Posso falar isso já ou você vai perguntar depois? Pode. A construção de um hospital público municipal, né? Porque o Hospital São Vicente, o nosso valoroso Hospital Municipal Hospital São Vicente, ele não é um hospital municipal, ele não pertence à Prefeitura de Jundiaí. Ele é um hospital da cidade vicentina, dos vicentinos, que é cedido historicamente há décadas ao município para cumprir o papel que ele tão bem cumpre, que é atender a toda a população. Agora você veja, ao longo das décadas nós fomos perdendo leitos hospitalares, perdemos a maternidade, perdemos a casa de saúde, antiga casa de saúde, que hoje é o hospital regional, mas é um hospital de portas fechadas, ele não atende a população, né? E pior do que isso, ele atende a 42 cidades do estado de São Paulo. Então eu me pergunto, será que nós ganhamos um hospital regional ou nós perdemos a velha casa de saúde? Essa é uma pergunta minha. E eu, prefeito eleito, vou defender que se mude esse status quo, esse estado de coisas. O hospital regional, ele precisa atender a nossa região, e não uma região tão ampla de 42 municípios. Ele era um hospital nosso, historicamente, que foi construído pela Sociedade Fratellanza, possivelmente você se lembra disso, que é uma sociedade dos italianos, antiga e tal, era a casa de saúde e tal. Aí ele se transformou num belo hospital, que é hoje o Hospital Regional, é um belo patrimônio do município, mas ele não atende a nossa região somente. E não é gerido pelo município, ele é gerido por uma organização social ligada ao Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, ao governo do estado de São Paulo, e ele atende 42 municípios. Isso não interessa a Jundiaí. Falta algo então na saúde? Falta algo na saúde. E eu defendo que Jundiaí precisa de um hospital público municipal. E já existe um projeto aprovado, quando vereador, ajudei a aprovar um projeto de um hospital público municipal. Esse projeto existe. Está na prefeitura, está em alguma gaveta da prefeitura. E eu, prefeito eleito, 2021, vou buscar esse projeto e colocá-lo em prática. O custo de um hospital municipal, existe recurso para isso? Existiria recurso? Nós temos que buscar esses recursos. Nem que eu tenha que ficar em Brasília, lá no Ministério das Cidades, no Ministério da Saúde, eu vou buscar o financiamento do Banco Mundial, nós vamos encontrar recursos é claro que com recursos próprios nós demoraríamos décadas para construir um hospital desse porte, né, Vladimir? Não conseguiríamos construir isso em curto nem a médio espaço de tempo. Mas é necessário ter um hospital municipal. Cidades menores têm. Eu sou testemunha ainda, quando recém-formado, do Hospital Municipal de Americana. Eu fiz parte naquela época, recém-formado, quando inauguramos o Hospital Municipal de Americana, que é uma cidade menor, uma cidade pujante também, de indústria têxtil. E eu me lembro quando inauguramos, porque eu trabalhava naquela época, recém-formado, em Americana, né? Fazia plantões lá. Um belo hospital. E Jundiaí não tem um hospital municipal. Então eu defendo, é o segundo item daquilo que eu defendo. Né? Mas, Pacheco, Jundiaí tem uma faculdade de medicina. Você vê que será que a faculdade de medicina podia prestar um papel social maior para a cidade, ou você acha que não? A faculdade de medicina, os estudantes que passam pela faculdade de medicina, eles podiam ser mais bem aproveitados pela cidade ou não? Eu acho que sim, Vladimir. Talvez se estabelecesse um convênio entre a prefeitura e a faculdade de medicina, porque ela tem uma ligação muito estreita com a prefeitura, a faculdade e a prefeitura. Tem uma autarquia, tem uma ligação muito estreita, onde houvesse um compromisso de que os alunos da faculdade de medicina, recém-formados, né, eles dedicassem o primeiro ano depois de formado, né, numa prestação de serviço ao Hospital São Vicente, nas unidades básicas de saúde, né, remunerados, como médicos formados. Não estou dizendo um serviço voluntário, não estou dizendo um serviço voluntário, remunerados, mas que a gente pudesse ter uma mão de obra garantida nas nossas unidades básicas de saúde, para que não faltassem médicos, porque há uma falta de médicos constantes nas nossas unidades básicas de saúde,
há uma falta de médicos constantes, especialmente um médico especialista. Sim. Né? Médico especialista. Aliás, sobre esse ponto de médico especialista, é um outro ponto que eu defendo no meu programa de governo. Está aqui, registrado. Não é esses 4 itens aqui que faz parte dos 19 compromissos, que eu usei os 19 compromissos, porque ele é simbólico, ele faz parte do número 19, que é o meu número de campanha, que é o número do partido, que é o meu número na urna, que eu peço voto para os eleitores, mas ele faz parte do meu programa de governo. Como resolver o problema da fila de espera de especialistas? Contratando o especialista para o atendimento no consultório particular. Isso fica mais barato do que nós abrirmos concursos repetidamente para a contratação de médicos especialistas, e isso demora. A gente sabe que tudo que é do serviço público é mais demorado, né? Você tem que abrir um concurso público e isso demanda um tempo, aí o médico vem, se inscreve, presta o concurso, assume, fica 3, 4, 5, 6 meses, às vezes não se interessa por conta da remuneração, do salário, pede demissão, vai embora, você chama o segundo, ele não quer mais, e você perde um ano e você não consegue resolver, e a fila aumenta. A fila aumenta. Como resolver esse problema? Contratando o médico especialista, né? Uma clínica especializada naquela especialidade que você tem a fila, seja neurologia, reumatologia, ortopedia, psiquiatria, geriatria, que são as especialidades assim que mais angustiam o sistema público. Você contratar o especialista para o atendimento no próprio consultório, Vladimir. Nos moldes como funciona o plano de saúde? Como funciona o plano de saúde? Digo para você, fizemos um estudo preliminar com a minha equipe econômica, que ainda está se insinuando, não é isso? Embrionária, né? Com 2 ou 3 pessoas que estão me auxiliando nessa composição, e você fica mais barato do que nós fazermos um concurso, contratar o especialista, porque demanda que você tenha uma estrutura para amparar esse especialista. Sim. Entendeu? Você tem que ter ambulatório, você tem que ter sala, você tem que ter secretária, você tem que ter todos os insumos necessários para esse especialista atender. Enfim, qual é a solução? Contratar o especialista para atender em seu consultório particular. É isso que eu vou fazer. Bom, a gente vai abordar essas questões de governo, do plano de governo, mas antes eu queria pegar umas outras questões que a gente separou aqui. Mas são importantes esses temas todos e é bom que a gente aborde bastante de forma bem demorada. Antes, Pacheco, você começou... Bom, você foi eleito vice-prefeito em 2016 pelo PV. Aí durante esse mandato, durante esses 4 anos, você passou pelo PL, depois PROS, e agora você está no Podemos. Esses partidos têm visão de mundo diferente, são antagônicos até. Como que você pensa? Qual que é a sua visão política de mundo? Tá. Olha, Vladimir, eu quero dizer uma coisa muito curiosa para você. A gente tem um pressuposto na medicina que diz o seguinte: quando você tem muitos remédios para a mesma doença, é porque nenhum deles é totalmente bom. Se nós temos uma sociedade com 35 partidos, é porque nenhum deles é isoladamente o melhor deles. E nós temos claramente essa experiência no nosso mundo político, não é verdade? Você imagina uma sociedade e uma estrutura político-partidária onde você tem cerca de 35, 36, 34, mais de 30 partidos. Será possível que cada um deles tenha uma ideologia política partidária? Não é possível que exista tanta diferença assim. Então, o que eu defendo em relação à questão político-partidária é a seguinte, Vladimir: o eleitor vota nas pessoas e menos nos partidos. Ele vota na pessoa que ele conhece, na pessoa que ele acredita, na pessoa que ele reconhece, na pessoa com quem ele tem algum vínculo pessoal, na pessoa com quem ele tem algum vínculo afetivo, na pessoa que ele acredita na proposta, na pessoa que ele reconhece valores morais e éticos. É assim que nós votamos. E não é diferente conosco, com nenhum de nós. Eu também sou eleitor. Eu sou eleitor. Antes de olhar o partido da pessoa, eu olho a pessoa. Eu vejo a pessoa. Já votei historicamente em candidatos que eu escolhi
acreditando na pessoa, na política municipal, cada um sabe quem é quem, cada um sabe a identidade de cada um. Veja bem, eu falei para você que eu comecei aqui em Jundiaí, morando no Anhangabaú, na rua José Bonifácio 28, que é aqui pertinho. Não existia cúria. Lá era um rapadão de futebol, você lembra disso? Sim, era um rapadão de futebol. Né? No domingo eu pegava minha menininha e meu menininho, ficava ali vendo, porque uma vez caiu o muro lá, deu uma chuva, caiu o muro para dentro lá. Então nós ficávamos sentados na beiradinha ali, sentados com meus 2 filhos ali do lado, vendo o jogo de futebol no Rapadão, onde hoje é a Cúria né? Diocesana, era ali, e eu morei ali vários anos. Depois eu mudei, sabe para onde? Para o Jardim Paulista, que é colado ali. E trabalhava no Hospital Maternidade. O meu consultório é na Rua do Retiro. A minha história é toda no Anhangabaú. Eu sempre vivi a minha história no Anhangabaú. Trabalhei na maternidade, meu consultório é na Rua do Retiro, morei na Rua José Bonifácio, antes de existir a Cúria. Então eu vi todas essas coisas acontecerem, não é? Minha vida foi aqui. Sempre comprei aqui na padaria Nossa Senhora Aparecida, que é aqui para baixo, na mesma rua Carlos Salles Bloch. Tive um consultório na Carlos Salles Bloch, em frente ao NIS. Trabalhei no NIS durante 10 ou 12 anos, que é aqui na Carlos Salles Bloch. A minha vida foi aqui no Anhangabaú, minha vida pública, é minha vida profissional. Né? Eu era médico da prefeitura, sou funcionário público. E hoje sou funcionário público, porque sou vice-prefeito, sou funcionário da população de Jundiaí, sou funcionário, né? E me proponho a ser agora, novamente, continuar sendo funcionário do povo de Jundiaí, então, como prefeito. Mas você quer fazer uma pergunta aí que eu quero responder. Você foi eleito vice-prefeito numa chapa com o PSDB. Existia, quando você foi eleito vice-prefeito, quando houve a composição da chapa para vice-prefeito, um compromisso de que você seria o prefeito depois de 4 anos? Não. Então, o compromisso era para aquele evento, para aquela vice-prefeito. Sim. E por qual motivo você rompeu, então, com o prefeito? Rompemos. Porque era um grupo, o vice-prefeito, o vice sempre, o certo é que caminhe junto com o prefeito. Sim. Afinal de contas, o vice substitui o titular nas suas ausências, impedimentos. E houve esse rompimento. Por qual motivo? O que houve? Principalmente porque não foi cumprido aquilo que nós combinamos no início. Foi combinado que nós íamos dar uma atenção à saúde e nós íamos terminar as unidades de pronto atendimento que estavam para ser terminadas. E isso não foi cumprido. A única UPA, né? Unidade de pronto atendimento é a UPA. A única UPA que foi entregue é a UPA do Vetor Oeste, que já estava praticamente pronta. Não tinha como não ser entregue. O compromisso contigo era que seriam feitas... Todas as UPAs. Esse era o compromisso. Quando que você percebeu que isso não ia ser feito? Bom, passou o primeiro ano e nada. A primeira UPA foi entregue em 2018. Né? Então passou 2017, 2018, estava em obras, as obras estavam andando e as outras 3 UPAs estavam paradas. Eu estava aguardando que o prefeito desse alguma continuidade nas outras UPAs, ou pelo menos retomasse as obras, né? Aí houve lá uma denúncia de que havia um problema estrutural nas outras UPAs, né? Então foi feito lá uma revisão arquitetônica e de engenharia nas outras UPAs, foi feito um levantamento e esse reestudo acabou fazendo a correção necessária para que a obra pudesse ser reiniciada. Existiam erros, então, estruturais? Dizem que havia. Tá. Eu não sei se havia ou não, eu não sei. Né? Parece que há um laudo, eu nunca vi esse laudo, de que não haviam erros estruturais. Ou se haviam erros estruturais, eram erros estruturais passíveis de arrumação. Sim. Passíveis de arrumação. Veja, se você está construindo isso aqui e há um erro estrutural, você corrige o erro estrutural. Sim, corrige. Não há problema nenhum, não é verdade? Você já deve, durante a sua vida, ter feito alguma obra que você teve que corrigir em algum momento. Eu já fiz também, não é verdade? Nenhuma grande obra, mas uma casa e tal, já construí a minha casa. Teve um problema lá, tive que corrigir, então quebra aqui e corrige. Se existisse, ou se existe, ou se existiu,
Se corrige esse erro estrutural e se dá andamento naquilo que foi iniciado em benefício da população. E faz falta. As outras UPAs estão paradas. Aliás, eu fiz uma postagem de que as UPAs estão paradas e usei o termo abandonadas, como de fato estão, e deu uma repercussão dizendo que é mentira. Não é mentira. As UPAs estão abandonadas. A UPA da Vila Progresso está abandonada. A UPA da Ponte São João está abandonada. Qualquer um pode ver. Não é mentira o que eu coloquei no Facebook. Elas estão abandonadas. Estão paradas. Quer usar um outro sinônimo? Estão paradas, estão abandonadas, estão... qualquer outro sinônimo. A ideia é que elas estão sem utilização, sem poder ser utilizadas. Exatamente, elas estão lá deteriorando, é outro termo que você pode usar, mas estão paradas, pronto. Você não quer usar abandonadas, estão paradas há mais de 4, 5 anos, 6 anos. Esse foi o maior compromisso, então? Esse foi um grande compromisso de nós fazermos, nós continuarmos as obras da saúde. Agora, veja bem, Vladimir, o que aconteceu nesse período. Muito bem. Quem é o médico da dupla? Sou eu. A população cobra de quem a continuidade das UPAs? Do médico, do vice-prefeito. Quem tem o poder de mandar continuar as UPAs? O prefeito. O vice-prefeito não tem essa autoridade. É bom que fique claro para a população que o vice-prefeito não tem autoridade de mandar continuar as obras das UPAs. Se o prefeito não fizer, o vice-prefeito não tem essa autoridade. Que fique claro isso. O vice-prefeito não tem. Para que ele tenha essa autoridade, o prefeito tem que dar posse ao prefeito, né? Tem que dar o comando ao vice-prefeito para que ele tenha essa autoridade. Se ele não tiver no lugar do prefeito, ele não tem essa autoridade. Não pode. Concorda comigo? Perfeito. Você é advogado, você sabe disso. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, esse foi um problema. Depois houve várias outras circunstâncias. Você veja as placas das pequenas inaugurações que houve, se tem meu nome. Não tem meu nome, então quer dizer, eu não fazia parte. Depois houve uma denúncia de um vereador do próprio partido, de que a prefeitura era um balcão de negócio, aquilo me deixou muito incomodado. Falei, como a prefeitura é um balcão de negócio? Que história é essa? Eu não quero fazer parte disso. Por último, houve a pandemia. Ele pediu desculpa depois sobre isso? Não? Sobre essa declaração? Parece que pediu e tal, mas falou. Sim. Pois é, mas falou, aí vai retirar. É aquela história, né? A flecha lançada, a palavra lançada e tal. Como é que você vai consertar isso depois, né? E por último, houve a pandemia, né? É uma doença feita, a minha especialidade, que eu poderia dar uma grande contribuição enquanto médico da prefeitura, enquanto vice-prefeito e tal, mas eu não fui incluído. Não foi aproveitado. No comitê de enfrentamento do coronavírus, eu não fui incluído, o prefeito não me incluiu como é que se diz lá, ele fez lá uma nomeação, né? Uma nomeação, eu não fui incluído, né? Nesse comitê de enfrentamento do coronavírus. Então eu falei, poxa, então eu acho que não estão me incluindo em nada dos projetos da prefeitura. Eu acho que estão me incluindo. Se eu não faço parte assim, eu vou trabalhar do meu jeito. Então como é que eu fiz? Eu trabalho no meu consultório e atendo os doentes da Covid, eu atendo no meu consultório. E uma outra discordância minha também. Em Jundiaí não foi instituído o protocolo do tratamento precoce do coronavírus. Não foi instituído aqui. Você, como médico e sendo prefeito, o que você faria diferente do que foi feito pela atual gestão? Bom, veja bem, eu não fui incluído pelo prefeito no decreto que constituiu o Comitê de Enfrentamento do Coronavírus. Por qual motivo? Não sei, tem que perguntar a ele, né? Se você tiver a oportunidade de perguntar a ele, pergunte a ele, por que ele não me incluiu, né? Uma vez que eu sou médico da área, sou pneumologista, é uma doença da área, né? E eu poderia dar uma contribuição, sim, enquanto vice-prefeito, enquanto pneumologista, poderia dar uma grande contribuição. Então, eu não fui incluído. Agora, eu discordo de algumas ações. Esse comitê que foi formado, tem muitos pneumologistas nele? Não, acho que não sei, eu acho que não tem. Que eu me lembre dos nomes elencados, não tem nenhum pneumologista. Que eu me lembre, não tem. Se tiver, me perdoe, mas eu acho que não tem pneumologista. Agora, mesmo que não tenha pneumologista, eu acho que o comitê
com a participação de outros médicos, agregam e deveria ter sido feito o estabelecimento, deveria estabelecer o tratamento precoce, instituir o tratamento precoce para o coronavírus. E isso não foi feito. Não foi instituído o tratamento precoce para o coronavírus. Com isso, com o tratamento precoce, que é definido pelo Ministério da Saúde, com o tratamento precoce, você reduz a gravidade da doença. E essa experiência foi feita em Porto Feliz. Porto Feliz é uma cidade que fica a 100 quilômetros daqui, cujo prefeito, que é médico, instituiu o tratamento precoce. Então ele fez um protocolo com o tratamento precoce, que é um tratamento definido pelo Ministério da Saúde, que inclui a hidroxicloroquina e a azitromicina, e mais o zinco. Com isso, ele teve um mínimo de mortes. Embora o município tenha uma população bem menor do que a nossa, claro, mas se você ver proporcionalmente, se fizer o cálculo estatístico, ele teve um número de mortes insignificante. E como é que ele atuou? Ele preparou toda a equipe de saúde do município, instituiu o tratamento precoce para os médicos. Então, aquele era o tratamento básico, padrão do município, que era a orientação do Ministério da Saúde. Proporcionalmente, Jundiaí teve, comparando, por exemplo, com Campinas, com Sorocaba, a quantidade de óbitos aqui por mil habitantes foi muito mais alta. Muito mais alta. Por isso que eu defendo. Deveria ser reduzido. Sim, deveria ser menor. E eu acredito que se tivéssemos instituído aqui o protocolo do tratamento precoce definido pelo Ministério da Saúde, nós teríamos tido um número menor de mortes. Nós teríamos tido. Então essa é uma discordância que eu tenho da política do Comitê de Enfrentamento do Coronavírus. Eu acho que deveria ter sido instituído o tratamento precoce, que é orientação do Ministério da Saúde. E o exemplo melhor disso é o exemplo de Porto Feliz. Porto Feliz estabeleceu o tratamento precoce e eles tiveram um número muito pequeno de mortes. Mas a população é menor. Sim, mas se você fizer estatisticamente, o volume foi muito menor. Em Jundiaí nós alcançamos mais de 400 mortes. Com o tratamento precoce, só para que o público esteja nos entendendo, é assim. Quando você dá o tratamento precoce definido pelo Ministério da Saúde, que inclui a hidroxicloroquina, a azitromicina e o zinco, você reduz a gravidade da doença. Se você reduz a gravidade da doença, você tem menos pacientes hospitalizados. Se você tem menos pacientes hospitalizados, você tem menos pacientes nas UTIs. Menos pacientes na UTI é menos pacientes que precisam de intubação e respiradores. E você tem, no final, menos óbitos. É um raciocínio lógico. Então, estabelecendo o tratamento precoce, você tem menos gravidades, você reduz a gravidade, você reduz a velocidade de propagação da doença, você diminui o número de casos graves, diminui o número de internações, diminui o número de pacientes de leitos de UTI e fatalmente diminui o número de óbitos. E o distanciamento, o uso de máscara, isso é importante também? Muito importante, extremamente importante. Eu acho que esse é a primeira conduta mais simples e que está facilmente na mão de todos nós, né? A máscara, distanciamento social, álcool em gel, que todos nós trazemos no bolso, né? Olha aqui, olha o meu aqui, está aqui no bolso, ó. O meu está aqui no bolso. Todo lugar que eu vou está aqui, minha máscara, álcool em gel. Essa é a melhor conduta. Isso é curioso, Vladimir, porque veja bem, nós aprendemos com as nossas mães, com os nossos avós, que nós temos que lavar as mãos antes de almoçar, antes de ir para a mesa, depois de ir no banheiro, lave suas mãos e tal. Nós estamos voltando ao tempo da nossa infância, que nós aprendemos com os nossos avós, com as nossas mães, com os nossos professores. Olha a importância dos nossos professores. As primeiras noções de higiene nós somos obrigados a aprender novamente, que nós tínhamos esquecido. Não só com relação à área da saúde, mas pelo conjunto da obra. Qual a nota que você dá à atual administração? Não a administração que envolve o vice-prefeito, a administração só do prefeito Luiz. Vladimir, eu peço desculpas para você, mas eu acho que essa nota, quem deve dar é a população de Jundiaí, e não eu.
não eu como vice-prefeito, você me perdoe, eu vou me eximir de dar esse valor como nota. Eu acho que a população de Jundiaí é quem deve avaliar a nota que vai dar à administração, e eu acho que essa nota a população de Jundiaí vai dar agora no dia 15 de novembro. Dos projetos, dos planos de governo, são 19 metas, que você já comentou com a gente, mas destaca, o que você mais destaca aqui? Qual que é o primeiro plano que vai ser executado agora em janeiro, com você assumindo a prefeitura, Pacheco? Olha, eu acho que aquilo que está mais rapidamente executável, é você instituir o tratamento precoce. Claro, dá tempo. Se a epidemia ainda não acabou, parece que ainda não acabou. Tomara que acabe, hein? Tomara que não dê tempo de eu implantar o tratamento precoce. Segunda onda, você imagina que pode acontecer aqui no Brasil também, essa segunda onda que acontece na Europa já? Então, olha, como Deus é brasileiro, Vladimir, como Deus é brasileiro, eu quero acreditar que isso tenha passado. Eu quero acreditar que isso tenha passado. Uma das lives que eu fiz em maio ou junho, eu falei de uma epidemia de cólera, que lá no passado, já não sei estimar em quando foi, se há uma década atrás ou há 2 décadas atrás, disseram as autoridades, a Organização Mundial de Saúde, disse que uma epidemia de cólera viria para o Brasil, seria uma pandemia. E prepararam hospitais de campanha para receber a cólera. Ou cólera, como alguns falam, né? Para preparar o cólera. E prepararam alguns hospitais de campanha. O cólera é uma doença gastrointestinal que dá uma diarreia profusa e o paciente desidrata em horas e morre de desidratação. Mata muita gente já. E mata. Na África, por exemplo, ela é endêmica e tal, nos países mais pobres e tal. Então o Brasil se preparou e chegou a montar alguns hospitais de campanha. Chegou a montar. O que aconteceu? Não chegou no Brasil. Felizmente. Eu, quando gravei uma live, um videozinho, algum tempo atrás, eu olhava essa pandemia do modo que ela estava sendo, digamos assim, apresentada pela televisão, né? E eu achava que estavam criando um pandemônio em cima de uma pandemia. Não que ela não tenha tido a gravidade que teve sim. São Paulo é campeão de mortes, estado de São Paulo, 35 mil mortes, é bastante gente, família, mesmo Jundiaí, mais de 400 mortes, é bastante, né? Mas ainda assim, eu defendia, como defendo, se nós tivéssemos implantado a nível nacional, ou no estado de São Paulo, ou municipal, o tratamento precoce, o tratamento precoce, o padrão de tratamento precoce, nós teríamos evitado mortes no estado de São Paulo e também na cidade de Jundiaí. Eu defendo que teríamos que ter implantado o protocolo do tratamento precoce que estava definido pelo Ministério da Saúde. Entendeu? Estava definido. Então eu defendo isso. Agora montaram hospitais de campanha. Os de São Paulo, você viu, ficaram absolutamente subutilizados. O nosso aqui, felizmente, também ficou subutilizado. Acho que nem precisava. Mas, de qualquer modo, ainda bem que já foi, acho que até desmontado já. Felizmente. Então, acho que eu não estava tão errado, não. Pacheco, para a gente não fugir muito do tempo... Você me perguntou alguma coisa que eu não te respondi, né? Não, você respondeu tudo. Eu respondi? Tudo com clareza. Um minuto para a gente, para as conclusões finais, para convencer o eleitor que ainda não se convenceu do voto, o porquê do voto no Dr. Pacheco para comandar a cidade a partir do ano que vem. Perfeito. Vladimir, você me perguntou o que eu faria rapidamente. Eu só me ative a questão da saúde, né? Sim. Mas eu acho que tem uma outra ação que é talvez mais imediata ainda do que o estabelecimento do tratamento precoce. Mais rápida ainda. Que são as decisões da economia. Porque veja bem, esse plano de São Paulo, outro dia eu ouvi de uma pessoa, achei muito curioso, ouvi de uma pessoa fazendo críticas ao plano de São Paulo, que eu também tenho sérias restrições ao plano de São Paulo, né? Sérias restrições, porque ela foi muito punitiva,
ela realmente puniu muito o comércio em geral. Você veja bem quantas pessoas estão falindo, fecharam as suas portas e não vão reabrir mais as portas. Fecharam e não vão reabrir as portas, né? Você tá observando quantas portas fechadas nós temos aqui no Anhangabaú, no centro da cidade, em toda a região do grande centro da cidade. Fecharam e não vão reabrir mais. Não vão reabrir, estão falindo. Então, eu acho que medidas econômicas emergenciais eu tenho claramente que vão ser tomadas. Outro dia eu ouvi de uma pessoa, curiosamente, preocupada também, comerciante, sobre o Plano São Paulo. E ela me fez a seguinte analogia. Falei assim, Pacheco, esse Plano São Paulo, o nome está errado. Deveria chamar Plano São Pedro. Falei, por quê? Porque São Pedro é que tem as chaves da porta do céu, e esse Plano São Paulo, São Pedro é que tem as chaves da porta do céu, ajudou a enterrar muita gente, como também condenou a morte do comércio, muitos comerciantes, condenou a falência, muitos comerciantes e tal. Então esse Plano São Paulo deveria chamar Plano São Pedro. E o papo foi assim, acabou e tal. Foram para isso aí, eu também tenho minhas restrições ao Plano São Paulo, porque acho que ele foi muito rigoroso, porque ele exigiu o fechamento do comércio, estabeleceu a faixa vermelha, laranja, amarela, agora a verde e depois a azul, fez todo aquele escalonamento. Mas ele não concedeu ao comércio alguns benefícios mínimos que ele deveria, paralelamente, se ele impede a pessoa de trabalhar, ele tem que conceder benefícios também, para que ela não pague impostos, reduza impostos, dá uma carência, alguma coisa dessa natureza. No governo você aborda essa questão? Sim, claro, a solução é a seguinte, eu vou estabelecer um plano de carências, né, e a minha equipe econômica, assim como o Bolsonaro falou, eu tenho a humildade suficiente, como teve o Bolsonaro, de dizer o seguinte, eu não entendo de economia profundamente para dizer como é que eu vou fazer isso. Eu vou ter que me amparar como o Bolsonaro fez, né, quero seguir o exemplo do Bolsonaro, eu vou me amparar daqueles que entendem de economia, me ajuda a estabelecer um plano de carências para aqueles que estão endividados agora, não tem condição de pagar aquilo que estão devendo, né? Seja em IPTU, seja em ISS, seja em qualquer tipo de imposto, taxas e tudo mais, né? Então eu vou oferecer carências para o pagamento dos seus tributos, dos seus impostos, carências, e depois oferecer um plano de parcelamento, talvez no segundo semestre, já vão começar a pagar no segundo semestre, um plano de parcelamento por 12, 18, 24 meses, alguma coisa dessa natureza, para que eles possam reabrir as portas, para que eles possam, literalmente, usando um termo da minha área, respirar novamente. Eu quero no meu governo, Polísio, que os comerciantes e a população em geral volte a respirar livremente. Volte a respirar livremente. Então, eu acho que a primeira ação do meu governo será recuperar a economia da cidade. Permitir que o comércio em geral, que foi tão penalizado com o Plano São Paulo, seja agora beneficiado com um plano que eu chamo de Plano São Dimas. Por quê? Porque Dimas é o padroeiro dos comerciantes, não é isso? Acresce que Dimas seja o padroeiro dos comerciantes. Então, vamos chamar, em contraposição ao Plano São Paulo, de Plano São Dimas, para a recuperação da atividade econômica do município e que a população possa voltar a respirar, que os comerciantes possam reabrir as suas portas, chamar os funcionários de volta, voltar a aquecer a economia, dar empregos, voltar à atividade econômica do município ao normal, ou pelo menos perto do normal, porque a nossa economia, até da prefeitura, vai estar comprometida. Sim. São dois projetos bastante interessantes. Mas, Pacheco, para a gente não ficar muito fora do tempo, Tá bom. Aqui, conclusão final. Por que o voto no Pacheco para quem ainda não se convenceu e quem votar para prefeito ano que vem? Esse ano aqui. Tá. Olha, Vladimir, veja bem, eu acho que já falei bastante, as pessoas já deu para me conhecer, aqueles que não me conhecem deu para conhecer. Eu sou uma pessoa que está ligada em Jundiaí já há 35 anos, né? Sou jundiaiense de coração. Aqui em Jundiaí eu tive muitas alegrias, tive também minhas tristezas aqui em Jundiaí, como toda pessoa, tive meus bons momentos, tive meus maus momentos aqui em Jundiaí, mas o meu coração é jundiaiense. Já estou aqui há 35 anos, como falei.
Fui médico da prefeitura durante mais de 25 anos, sou aposentado da prefeitura, fui diretor de saúde, a política veio me trazendo naturalmente, fui me envolvendo, depois fui vereador quando aprovamos o projeto do Hospital Municipal, que eu pretendo iniciar as obras, pelo menos no meu governo, né? Hoje sou vice-prefeito, com muita honra, com muita responsabilidade, e hoje estou defendendo a minha eleição para prefeito de Jundiaí, que é uma grande responsabilidade. Mas eu acho que ao longo de toda a minha trajetória aqui na cidade, eu fui acumulando experiência suficiente, Vladimir, para poder dirigir a cidade. E com o amor que eu tenho para a sociedade. Mas, sobretudo, para dizer o seguinte, se não for a vontade da população, eu volto para o meu consultório e tenho a minha profissão, graças a Deus, definida, que eu faço com o dever médico, ético, de exercê-la. E faço isso com muita honra, com muito prazer. Mas se não, se eu eleito prefeito, eu quero devolver para a sociedade de Jundiaí aquilo que a sociedade me deu ao longo de 35 anos. Eu também tenho essa vontade no meu coração, devolver em trabalho aquilo que a sociedade me ofereceu em 35 anos. Mais da metade da minha vida, porque eu tenho 65 e já estou aqui há 35, então mais da metade da minha vida está aqui em Jundiaí. Eu quero devolver para Jundiaí aquilo que Jundiaí me deu. Pacheco, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. E eu convido você, eleitor e eleitora, a assistir a nossa série de entrevistas que está finalizando hoje, que será finalizada hoje, com os candidatos e candidatas a assumir o cargo mais alto que existe no Poder Executivo da cidade, ou de prefeito ou prefeita. As eleições deste ano serão em 15 de novembro, segundo turno, caso haja necessidade, no dia 29. A votação será entre 7 e 17 horas, sendo que no período da manhã, entre 7 e 10 horas da manhã, terão prioridade as pessoas com mais de 60 anos. Muito obrigado e até breve.